A paz do Senhor a todos. Queria agora fazer uma reflexão com vocês sobre alguns temas, tá certo? Da palavra de Deus, nunca mais eu tive oportunidade para fazer vídeos, mas eu fiz um grande resumo de tudo que nós tínhamos já estudado e queria avançar em algumas coisas novas. Porém, para avançarmos nas coisas novas, precisamos primeiro revisar, ainda que suscitamente, os temas que nós vimos antes, porque é como se fosse uma base doutrinária de nossa visão, tá certo? De nossa visão doutrinária. Nesse vídeo, tá certo? Eu vou dividir ele em vários vídeos, pequenos, menores. Nós vamos falar sobre a abertura e o fechamento da Porta da Graça. Os eventos que acontecerão na última trombeta de Deus, que é a sétima trombeta, que entendo que é nessa sétima trombeta que acontecerá as coisas mais importantes de toda a história, tá certo? O dia do Senhor, porque eu já falei sobre a vida do Senhor, mas o dia do Senhor tem outra conotaçãozinha, eu queria dar uma pincelada sobre ressurreição dos mortos de uma forma mais, um pouco mais pormenorizada, rapto da igreja, derramamento da ira do Cordeiro, que não se confunde com tribulação, bodas do Cordeiro e ceias do Cordeiro, tá certo? Todos esses eventos ocorrerão na sétima trombeta, né? E eu fiz mais ou menos uma espécie de pontos articulados e também vou falar um pouquinho sobre a entrega dos galardões, tá certo? E por fim, eu fecho com as bodas e a ceia do Cordeiro, tá certo? Fique conosco, deixa o seu like. Nunca mais eu fiz vídeo, o canal tá bem paradinho porque eu não tenho tempo. Deixa o seu like e se vocês gostarem, se forem enriquecidos com a palavra, vocês por favor passem para quem vocês acharem que precisa ouvir, precisa aprender, tá certo? Então vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso, nós te glorificamos, Pai, por esta oportunidade de poder levar a tua palavra, Pai, a quem precisa aprender. Abre nossos entendimentos, Pai, tanto para mim que estou passando a mensagem, como para os que vão receber, para que essa palavra possa abrir nossos corações, para que possamos entender, Senhor, os teus mistérios, os teus propósitos, tudo para a glória do teu nome e o bem da tua igreja. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique conosco e vamos dar andamento aos vídeos, tá certo? Então vamos ver. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a abertura e o fechamento da Porta da Graça, a última trombeta, o dia do Senhor, ressurreição dos mortos, rapto da igreja, derramamento da ira do Cordeiro, bodas do Cordeiro e ceia do Cordeiro. E o que é que eu queria chamar a atenção? Que todos esses eventos que nós vamos tratar aqui, eles acontecerão a partir de um grande momento, o chamado dia do Senhor, que acontecerá na última trombeta. Então é muito importante a gente compreender que a partir do toque da última trombeta se desencadearão eventos importantíssimos da história da igreja, da história do povo de Deus, que serão, a gente vai tentar aqui suscitamente relatar, tá certo? Então vamos lá. Evento 1. Fechamento da Porta da Graça e o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele marcará o fim da dispensação da graça. Será o divisor de águas da dispensação da graça para a dispensação do Espírito. Tudo acontecerá com a volta gloriosa de Cristo. Tudo acontecerá com a volta gloriosa de Cristo. Ou seja, a volta de Cristo será o marco para que todos esses eventos aconteçam. E quando é que esses eventos acontecerão? O toque da última trombeta. A abertura da Porta da Graça iniciou com a vinda de Cristo. Nós sabemos que ele veio como um cordeiro e a sua volta será como o leão da tribo de Judá. Então, essa sua volta marcará esse fechamento dessa porta, que é chamado também, que nós também chamamos de dispensação da graça. Né? E qual o cenário? Nós já havíamos visto nos vídeos anteriores, né, que o cenário, ele já está sendo posto aí, né, o cenário, o cumprimento das profecias,
toda a acomodação que o mundo, ou desacomodação que o mundo está hoje sofrendo para que esses eventos aconteçam. Tudo está se preparando, né? Nunca com tanta intensidade coisas, profecias, sinais têm acontecido de forma simultânea em todo mundo, de toda a ordem, né? Então, veja, com base em 2 Tessalonicenses, nós já estudamos, né? Que a vida do Senhor será precedida de uma sede, uma manifestação do anticristo e todo um preparo que o mundo vai haver essa desacomodação do mundo para que possa se apresentar esse cenário, né? Então, nós já estudamos isso, que é a apostasia, perseguição aos cristãos e a abertura dos selos, que eu entendo que já começou, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente, conforme está previsto lá em Apocalipse 6. Um texto de Amós é interessante, porque ele fala assim: haverá fome, mas não de pão, e sede, mas não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Amós. Porque a fome de pão, ela existe desde o princípio. Nunca o mundo deixou de ter essa, de uma forma mais, digamos assim, intensa ou menos intensa. Fome sempre existiu, pobre sempre existiu, e Jesus falou, né? Os pobres sempre tereis. O fato é que a fome de pão da palavra e a sede de ouvir a palavra de Deus é o que vai marcar o final deste século, o final desse mundo como conhecemos. Porque, como eu já falei, o mundo não acabará, ele apenas vai ser transformado, vai ser atingido para o que se está por vir, né? Que era o estabelecimento do reino de Cristo. Então, essa fome de pão e de sede da palavra de Deus é uma das coisas que marcará este final de século. Vamos ver aqui. E esse mesmo texto de Amós diz assim: correrão de um lado para o outro, procurando aonde ouvir a palavra de Deus e não acharão. Isto devido à grande perseguição que haverá à nossa fé. Então, veja, como eu estava falando, né? A perseguição. A gente viu nesse período que aconteceu esse lockdown, que todos os templos, uma das coisas que mais foram atingidas foram os templos, né? Houve uma determinação dos governos para fechar os templos, perseguindo de todas as crenças, né? Não estou falando só dos templos evangélicos, não, mas de todas as crenças, para que os cultos não fossem realizados. Então, isso já é um prenúncio do que nós iremos encontrar na frente. Mas eu não quero me deter muito nisso, porque, de qualquer forma, isso já foi assunto de outros vídeos. Eu só estou apenas fazendo um prelúdio para poder entrar no tema. Então, vamos lá. Dispensações e ministérios. Bem, primeira vinda, vamos ver um resumo aqui. Primeira vinda, abertura da porta da graça. Ela marcou o final da era da lei, da dispensação da lei. Aí, nós estamos agora no tempo da graça, a dispensação da graça, que encerrará com a segunda vinda de Cristo o fechamento da dispensação da graça com a abertura do milênio. A abertura do milênio. Ou a dispensação do Espírito, né? A dispensação da lei, ela teve a abertura com Moisés recebendo a lei da própria mão de Deus, né? Engravados em pedra no Monte Sinai. E terminou exatamente quando Jesus veio e abriu a era da graça. Aqui nós temos: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, do Monte Sinai ao Monte Sião. Então, é por isso que eu entendo que essas dispensações aqui são as mais importantes. E pouco se fala na dispensação do Espírito, que é o milênio, né? Agora é que a igreja está despertando para fazer estudos e, enfim, aprofundamento porque é uma dispensação que nós estamos justamente nos preparando para ela, né? Ministério do Espírito. Ocorrerá no milênio. 2 Coríntios 3, 7 a 18.
Vamos dar uma lidinha nesse 2 Coríntios 3, 7 a 18. Então, o que é que diz 2 Coríntios 3, 7 a 17? Ele faz digamos assim, uma abordagem das três dispensações. Bem interessante essa mensagem de Paulo aqui em Coríntios. Olha, se o ministério da morte, qual era o ministério da morte? O ministério da morte era a lei dada por Moisés. A lei era boa, mas era tratada como ministério da morte. Gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar aos olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, ou seja, era um ministério de lei, chamado ministério da morte, porque trazia condenação, diferente da graça, que trazia salvação. Foi gravado em pedras, mas era tão glorioso, apesar de que a glória era transitória. Contudo, quando Moisés subiu ao monte, passou 40 dias lá para receber a lei das mãos do Senhor, ele voltou com uma glória tão grande, porque ele recebeu a glória de Deus, da parte de Deus, por estar face a face com Deus, ele recebeu da glória que os filhos de Israel não podiam vislumbrar o rosto dele. E era uma glória, aqui está dizendo, transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja, Paulo aqui já está fazendo a alusão ao que virá, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que foi a lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça é esse que nós estamos vivendo agora, que nos dará. O ministério da justiça é a justificação de Cristo na cruz por nós, digamos, morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. É o ministério da justiça ou da justificação. Esse ministério da justificação foi o que nos deu direito de sermos participantes do glorioso ministério do Espírito. Não é interessante isso aqui? Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, o ministério da lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Qual é o que vai permanecer? Vai ser o ministério do Espírito. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, de glória em glória, porque a graça opera em nós isso, a santificação, e essa santificação vai nos transformando de glória em glória para sermos transformados. Então, essa abordagem de Paulo é muito interessante, porque ele fez aqui digamos assim, essa análise das três dispensações, da lei, da morte, da mentira da lei, da graça e do Espírito. Então, assim, em 2 Coríntios 7, que é um pouco depois daquele texto, Paulo diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, o que nos resta agora é trabalhar a nossa santificação, né? Porque a nossa salvação já foi operada por Cristo Jesus, mas a santificação ela vai ser aperfeiçoada à medida que nós vamos sendo tratados pelo Espírito Santo, né? E lavados pela sua palavra. Por quê? Por conta de tais promessas. Né? Hoje o cristão deve simplesmente focar, realmente a palavra é essa, focar inteiramente
no ministério da glória do Espírito que há de vir, está por vir. Porque esse é o objetivo de todos nós. Agora vamos tratar um pouquinho sobre o dia do Senhor, né? Vamos tratar um pouquinho sobre o dia do Senhor.